As eleições americanas têm um clássico sistema de votação chamado The Winner Takes All. O que isso quer dizer? O vencedor leva tudo. Entre os delegados que existem em cada estado americano, há uma votação, né, que o colegiado faz ali, os eleitores trazem essa votação, e se, por exemplo, há 50 delegados dentro de um estado, um candidato levou 30 e o outro levou 20, o candidato que levou 30 leva 50 votos, porque ele pega todos os daquele estado. Isso quer dizer que em algumas eleições americanas há presidentes que não levaram a maioria dos votos, mas sim tiveram ali dentro daquela configuração, né, dentro da legislação, tiveram a maioria dos delegados em cada estado ou tiveram estados com mais delegados e venceram nesses estados. Por isso é possível sim que um presidente americano legalmente seja eleito através do voto pelo colegiado, através de ter menos votos únicos, mas mais delegados. Será que isso tem alguma coisa a ver com o BBB 25? Talvez tenha, porque ontem tivemos a vitória de Renata no BBB 25. Ela levou pelo voto da torcida. Se o voto único fosse alguma maneira de criar essa configuração, Renata teria perdido o BBB 25 para o Guilherme. Mas a regra é clara, é a média proporcional entre as duas questões, é entre o voto por CPF e também o voto da torcida. E a torcida da Renata se mostrou muito resiliente e muito capaz de votar durante muito tempo, né? A gente teve vários paredões ali em que ela foi salva pela torcida. A gente viu a potência de voto dessa torcida no momento em que ela vai para a vitrine do seu Fifi. Ela também conseguiu, em outros momentos, reverter situações muito fortes, bem como ontem à noite. Também a gente vê muito claramente assim que a Vitória Estrada foi eliminada muito pela força da torcida da Renata, que tirou a vitória, né, para que não tivesse esse enfrentamento na final. Afinal de contas, havia o entendimento de que ela era muito forte. E nós temos aqui, no caso de Guilherme, a preferência da maioria do público. Nesse caso, do voto único, né? Mas, de novo, é o que eu falei para vocês. A regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho. Pela regra, o vencedor é aquele que tem a maior média proporcional entre a soma tanto da votação da torcida quanto da votação por CPF. E nesse sentido, Guilherme tomou muito pouco voto da torcida e acabou ficando com uma votação menor, o que deu a Renata o título do BBB 25. De novo, dentre os finalistas que ali estavam, a Renata era a que mais merecia, ela que tinha mais história dentre esses finalistas. Foi uma temporada muito fraca em vários sentidos, foi uma temporada muito difícil de acompanhar. A produção fez o que podia para tentar fazê-los entrarem em embate e criarem narrativas, mas pouquíssimos personagens ali tiveram narrativas e quando tiveram, acabaram não pegando pra si, não levaram adiante essas narrativas. Por isso que a gente não teve já favoritos nas primeiras semanas, porque os próprios participantes abriram mão de ter essa possibilidade de usar a própria narrativa, né? Então esse é um ponto fundamental dessa temporada. Não acho que seja uma temporada pior que a do BBB 19, mas acho que é uma temporada feita para a Globo pensar sobre o que fazer no BBB 26, que virá cheio de pressão sobre si, justamente para tentar apagar a marca, né, deste BBB 25, que foi tão fraco de enredos, tão fraco de questões nesse sentido. O fato é, a curiosidade ficou pela questão de os participantes terem tão pouca aderência com o público, que essa atração só foi acontecendo no decorrer da temporada, no decorrer do tempo. A gente teve a Renata angariando essa torcida maior algum tempo depois, né? Algum tempo depois de ter já entrado na casa. Nós temos também o Guilherme, que também foi ganhando alguns favoritismos aí, mas a gente viu quantas vezes no BBB 24 também tinha voto da torcida e voto por CPF. Quase sempre eles refletiam a mesma coisa. Nessa temporada, várias vezes o voto por CPF fez a diferença para eliminar um e não outro. As viradas aconteceram em vários paredões. No caso da Renata, a torcida realmente conseguiu engajar e trazer mais pessoas mais rápido perto da reta final, e com isso ela é a campeã do BBB 25 por competência da torcida da Renata. A regra é essa, é média proporcional entre entre a torcida e o voto por CPF, e foi isso que aconteceu. Já o Guilherme, no caso, se fosse o voto por SMS lá do BBB 2, 3 e 4, mais ou menos, aí sim, o Guilherme teria levado, eu acho, esta votação, porque
os votos eram em menor número, né, mas traziam com isso essa característica também. Dito isso, nós tivemos então o Guilherme em segundo lugar, João Pedro em terceiro lugar, acho que foi o que tinha menos história dos três, de fato, acho que tinha um carisma com algumas figuras ali, algumas pessoas que traziam essa percepção, mas acho que ficou com o terceiro lugar, conseguiu chegar até a final ganhando prova e com um certo carisma interno também, que ajudou ele a ir adiante. E a Renata, de fato, era quem mais tinha história nesse momento da temporada e, não à toa, leva esse título. O Guilherme, ele teve algumas histórias também e ele tinha muito potencial, mas eu acho que faltou muito a capacidade de criar uma narrativa para si mesmo e não embarcar tanto na narrativa dos outros. Faltou um pouco disso e com isso o Guilherme acabou não levando esse BBB 25, que fica marcado como um BBB muito ruim na comemoração de 60 anos da Globo e que certamente fará a Globo pensar no que fazer no ano que vem, tá certo? E assim encerramos a cobertura do BBB 25 na Rede Gesla com aquela abertura tradicional e que fez a alegria do povo brasileiro nos últimos meses. Um grande abraço, vem aí o Power Couple.